Salmo 100, versículo 5. Tema o título dessa pregação, dessa mensagem: a eterna misericórdia de Deus. A eterna misericórdia de Deus. Leiamos: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Em outras versões, estende-se a verdade de geração em geração. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, quando falamos de misericórdia, porque ela tem outro sentido, no campo jurídico, um outro entendimento, mas quando fazemos o aporte à Escritura, nós temos misericórdia arraigada em Deus. Misericórdia arraigada em Deus. Pode ser que alguém e os reis naquele tempo, diante de um cenário político onde ele detinha um poder quase que absoluto, na maioria das vezes, embora também cercado de regras que era própria dos reis, dos reinados, não é? Podiam exercer misericórdia com algum súdito, mas biblicamente falando, teologicamente falando, a misericórdia, ela está afincada, ela está linkada, não é o termo mais atual, firmada em Deus. A misericórdia de Deus. E percebemos que lá no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antiga Aliança, eu tinha um professor de seminário que ele dizia: não diga Velho Testamento, e dá a ideia de que aqueles princípios, eles caducaram, e muitos princípios do Antigo Testamento nós utilizamos até hoje, na vida cristã, na Nova Aliança. Mas lá na Antiga Aliança, a misericórdia, ela estava voltada para, mais precisamente, o povo de Israel. A aliança de Deus com Israel. Não que Israel fosse um ato de Deus em tentar prestigiar uma nação em detrimento de outras. Não, não é isso. É porque através de Israel já era propósito de Deus que o nome de Deus, de Yahvé, não é? Temor ao Senhor, fosse preservado diante de cenários com tantos deuses, diante de um paganismo, religiões, não é? E povos que eles tinham uma concepção distorcida da misericórdia, dos acontecimentos da vida. E então Deus preserva esse povo e faz uma aliança com ele, faz uma aliança com Israel. Mas naquele contexto, porque Israel hoje, enquanto nação, precisa sim ter, a cada israelita, cada judeu, ser alcançado pela graça de Deus. Porque o fato de ser judeu não lhe dá um passaporte para que eles tenham um privilégio em termos salvíficos, e em termos outros, não é? Embora tenha uma ciência acumulada grande, pegar água do mar, uma água salina, transformar em água potável, uma tecnologia avançada, enfim. Mas o que nós queremos deixar claro aqui é que a misericórdia de Deus, ela se voltou naquele tempo para esse povo com um propósito. E na nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, no que nós chamamos dentro da leitura das Escrituras do Novo Testamento, essa misericórdia, ela está bem expressa em Cristo vindo, nascendo de mulher, nascido sob a lei, aqui entregando a sua vida na cruz. Por isso que hoje nós iniciamos o que é chamado a Semana Santa, não é? Que vai até o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E nós temos toda uma trajetória de Cristo indo até a cruz, e de fato é lá na cruz que nós temos o ato maior de misericórdia de Deus.
é com a morte de Cristo na cruz. E eu gostaria de incentivar os irmãos aqui a poderem ler toda a trajetória de Cristo desde a prisão, nos 4 evangelhos, porque todos os 4, eu não sei se vocês observam, quando eu estou aqui, celebrando ceia do Senhor com os irmãos, há uma frase que eu sempre uso. Assim como os evangelhos relatam tão minuciosamente. Porque pode ver que os 4 evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, são sinóticos, são semelhantes. As narrativas diferem em pouca coisa. Mas João, também junto a esses outros 3 primeiros, narram minuciosamente a trajetória de Cristo, desde a prisão até a cruz e depois a ressurreição. Todos os 4 evangelhos. Então, seria bom e será bom se você puder fazer a leitura da última semana de Jesus, os passos que ele trilhou durante essa última semana. Mas foi da cruz, gravemos isso, o maior ato de misericórdia de Deus por nós. Por que na cruz? Porque nós sabemos que ali foi provocada, acontecida, né? Realizada a tão gloriosa redenção. E percebemos, irmãos, então, que há alguns aspectos em relação à misericórdia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O versículo 5 do Salmo 100, ele serve apenas aqui, e apenas não é diminuindo a importância do versículo, mas é uma ponte para que nós entremos na misericórdia. Em outros textos nas Escrituras, a misericórdia está presente em Deus desde a eternidade. Nós percebemos isso. Vou pedir que passe o outro slide e me acompanhe aí, porque vai me ajudar, tá certo? Depois vê a pilha desse objeto aqui citar. Ok. A misericórdia está presente em Deus desde a eternidade. Vamos ler juntos Salmo 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Vamos ler todos juntos? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Lembra-te, Senhor. E aí quando nós vamos ao hebraico, não é? Que a gente aprende alguma coisa no seminário, não dá para falar hebraico. Mas sabemos que Deus não esquece. Não esquece. E por que o salmista é o primeiro verbo que ele usa? Lembra-te, Senhor. Lembrar aí porque dentro do que nós entendemos e os linguistas, nós temos aqui uma bênção entre nós, aqui no Brasil, chamado Dr. Luiz Saião, não é? Que é ali em São Paulo e já esteve aqui em Sergipe, e nós tivemos com ele ali uma vez na Igreja Batista Memorial, os pastores, pudemos fazer pergunta numa manhã de sábado inteira, que maravilha foi. E percebemos que esse termo lembrar não é porque Deus esquece, porque Deus não esquece. Nós esquecemos e graças a Deus esquecemos, porque em perfeito juízo, naturalmente, preocupado com algum esquecimento ou outro, cheguei a perguntar à psicóloga conhecida, amiga, estava esquecendo algumas coisas, ela disse, pastor, pode ficar tranquilo, descanse seu coração, porque se não esquecermos de algumas coisas, que o cérebro certamente filtra, não é? Nós não somos sadios, então é natural, e quando se vai chegando à idade, devido à doença de Alzheimer, aí já é uma outra questão, vai se agravando. Tanto é que em um outro tempo aqui eu perguntei se você lembra, ou lembrava, não é? E faço agora do que você almoçou no domingo passado. Será que é possível lembrar? Talvez lembre, não é? Mas no domingo atrasado, lá 15 dias. E no mês passado. Está entendendo? Mas o que é fundamental, o cérebro ele retém. Certamente alguns traumas, alguns impactos na vida. Nós nos esquecemos, não é? Eu vejo gente quase que semanalmente tratando de situações que vivenciaram lá na infância. E ela traz com uma riqueza de detalhes e parece que está vivo ali. Os olhos falam, não é? Falam para a gente. Por isso que às vezes não dá para fazer aconselhamento pastoral à distância. Tem que ser olhando para você, tem que ser vendo as expressões, porque às vezes até só o chorar já fala muito. Mas percebemos que Deus não esquece, não.
o salmista ali, ele diz, lembra-te, Senhor, porque no hebraico não tinha outra expressão para ele colocar os linguistas, e de fato ali é um livro poético, não é? Poético. É a experiência do salmista, é a agonia do salmista, o clamor do salmista. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E, Senhor, não esquece nenhuma delas. Das tuas bondades, que são desde quando? Desde a eternidade. Então, a misericórdia de Deus, ela está presente em Deus desde a eternidade. E o que é eternidade? Eternidade é algo atemporal. É algo que nós não temos como mensurar. Nós temos como mensurar algumas questões da vida e da ação de Deus na história. Mas eternidade ninguém se aventure. Porque eternidade, inclusive eternidade, é algo muito próprio de Deus, da divindade. Por quê? Porque é algo que não implica um início e não implica em um fim. Deus é eterno, por isso que lá aquele cidadão, aquela figura de Melquisedeque, que teve um encontro com Abraão e Abraão com ele, até hoje salta aos olhos de nós estudantes da Bíblia. Que sujeito é esse que não tem início nem fim, não tem genealogia? Então ele é eterno. Então é a figura de Cristo, né, ali presente. Então a misericórdia está presente em Deus desde a eternidade. E nós percebemos então esse primeiro aspecto em relação à misericórdia. Mas temos também um segundo aspecto, é que a misericórdia deve ser objeto de clamor. A misericórdia deve ser objeto de clamor. Nós devemos clamar pedindo misericórdia ao Senhor. E no Salmo 57, versículo 1, o salmista disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Um clamor por misericórdia. Principalmente quando nós estamos passando as calamidades, as adversidades, os problemas da vida, os problemas da família, as situações da nação. Ou às vezes não é com a gente, mas é com alguém que a gente conhece, bem perto da gente, é com um familiar, até que passem as calamidades. Senhor, nós queremos clamar por misericórdia, está debaixo das tuas asas. Aqui a figura, você já viu uma galinha defendendo a sua ninhada? Talvez aqui, quem sabe, alguém já levou uma bicorada, porque como é valente aquele sujeito cheio de penas, mas vá mexer com o filhote dela, e não apenas ela, mas outros animais. Então o salmista traz a figura desse animal para poder dizer, Senhor, eu quero estar seguro debaixo das tuas asas também, até que passem as calamidades, até que os problemas passem. E que bom saber, irmãos, que calamidades não são eternas. Eterno é Deus. Mas as calamidades, não queira, por favor, fazer da situação do problema, e eu digo para mim também, não queiramos nós fazer da situação que não queremos minimizar, pode ser uma calamidade mesmo, pode ser uma tragédia que está acontecendo, um momento difícil, que você nunca passou na sua vida, e já tem aí algum tempo que vem, entrou esse ano forte ainda mais, mas nós sabemos que as calamidades, as adversidades, elas passam, e que bom saber disso, elas não são para sempre, Deus é para sempre, mas as calamidades passam, mas nós precisamos estar clamando por misericórdia. Misericórdia, Senhor. Então a misericórdia deve ser objeto de clamor. Você tem clamado por misericórdia, ou às vezes no desespero você não tem lembrado de fazer isso? Às vezes só o espanto, não é? A admiração, e ali envolvido com a situação sem poder resolver, porque quando chegam calamidades, nós não temos condição de fazer muita coisa, mas podemos fazer sim. Uma delas é clamar, é o objeto do clamor, a misericórdia de Deus. Temos um terceiro aspecto que eu quero destacar em relação
a essa mensagem sobre misericórdia, a misericórdia eterna de Deus, que ela é recebida em momento, o quê? Oportuno. Em momento oportuno. Vamos ler juntos Hebreus 4,16? Leia comigo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aproximemo-nos do trono da graça. O trono da graça é o trono de Deus. E é bom saber que Ele está no trono. E se Ele está no trono, Ele está reinando. A nossa vida não está à deriva, não está ao léu, ela não está ao bel prazer das circunstâncias da vida. Deus está no trono e nunca deixou de estar. Às vezes a nossa mente, como eu costumo dizer, ela é ofuscada pelos problemas, pelas adversidades, pelas calamidades, e nós não percebemos, às vezes, quem sabe, em algum momento, de que Deus nunca deixou de estar no trono. Mas percebemos então que, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, precisamos nos aproximar desse trono. Ou seja, o que é que o salmista, o escritor aos Hebreus está colocando? Ele está deixando claro, olha, quando você estiver num momento difícil, e aí o escritor aos Hebreus está chamando de momento oportuno, lembre-se do trono da graça. Vá e aproxime-se do trono da graça, porque o próprio Deus, embora no trono, e a visão que nós temos é que Ele se encontra reinando soberanamente, mas Ele está aqui, Ele está perto, Ele está do seu lado, Ele está no seu lugar, Ele está dentro do seu quarto, Ele está onde você se encontra. Maravilhosa a mensagem, irmãos, que falou, e tem algumas coisas que a gente pregando, a mensagem a gente entrega e ela fica burilando com a gente, sabe? Preguei mensagem há anos atrás aqui sobre as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam cada manhã, lá em Lamentações, Jeremias capítulo 3, começando ali do versículos 22, 21, aliás, pegando um pouquinho, 22, 23, 24, indo até o 26. E essa mensagem, vez por outra, ela vem ao meu coração, lembrando quanto Deus é misericordioso. E a experiência do profeta Jeremias foi maravilhosa. Por quê? Porque embora preso, sendo acusado de traidor da nação, por quê? Porque ele dizia que os babilônios viriam e invadiriam Israel, e aquilo ali era como discurso de traição. Como é que pode? Israel, o povo de Deus, Deus não vai permitir isso. E permitiu sim, veio e levou para o cativeiro babilônico. E Jeremias lá no calabouço, lá na prisão, ele disse que a água estava sobre ali os pés dele, sob os pés, e ali ele, naquela cisterna, como ele fala, ele clamou ao Senhor e ele disse que o Senhor ouviu os suspiros dele. Um Deus que ouve suspiro é um Deus que precisa estar muito perto. Eu não estou ouvindo o seu suspiro aqui, nem mesmo de Júnior que está mais perto de mim. Mas o Deus que ouve suspiro, a ideia é que Ele vê a nossa situação no profundo. Ele conhece a nossa vida por inteiro. E encontramos graça em momento oportuno quando nos dirigimos ao trono da graça, para recebermos esse grande livramento. Olha, meus irmãos, não há nada mais maravilhoso quando nós temos sucesso, vitória. Nós suplantamos uma adversidade. Diga isso para você. Não foi assim diante de uma situação difícil? Diante de uma causa, quem sabe? Diante de um processo que implicou empenho, que implicou dedicação de recursos, de tempo, de vida. E quando você teve a informação de que foi vitorioso, que maravilha. Eu fico pensando o acadêmico que ele rala, não é? Preocupado hoje, já de alguma maneira, com os rumos que a educação às vezes toma. Eu entendo que é o ensino à distância,
mas existem coisas que na minha mentalidade mais, essa parte de educador, um pouquinho que tem lá na formação, já me traz alguns questionamentos, a interação professor-aluno, enfim, tudo isso que eu sei que faz parte da modernidade. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, muitas vezes, é que nós perdemos a dimensão, né, daquela ação de vitória, muitas vezes, numa trajetória, não apenas sozinho, sentado num computador, com uma tela, mas de uma interação com outros bem mais próximas, bem mais próximo, podendo ali, você depois de uma jornada acadêmica, não importa de quanto tempo foi, você poder perceber que a vitória veio. Que a vitória veio. E uso apenas a questão do processo do ensino de aprendizagem como um exemplo. Mas muitas coisas na nossa vida. Mas o fato é que a misericórdia é recebida em momento oportuno, no momento que você mais necessita. Mas há um outro elemento da misericórdia de Deus, é que a misericórdia é fruto do grande amor de Deus. Isso é até redundante, não é? Ela é fruto do grande amor de Deus. E em Efésios 2,4, o escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vem e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aí ele vai delineando, destacando a ação misericordiosa de Deus, com o grande amor que nos amou. Eu reitero aqui para todos nós, sabe o que é algo maravilhoso do amor de Deus? É que Ele não pode nos amar menos do que Ele nos ama. O amor dele é estável. Talvez eu e você, diante de circunstâncias, porque nós vivemos hoje em um mundo, né, uma situação de relacionamento com o outro, que basta às vezes uma faíscazinha para provocar um fogaréu. E algumas amizades são quebradas, alguns relacionamentos são quebrados, amigos mesmo. E durante anos trilharam um caminho bom, bonito de amizade, mas não atribuo só a pandemia, não. Acho que isso é uma questão nossa, do tempo de hoje. E é uma questão, quando falo para crentes, de caráter espiritual, irmãos. Eu não vejo só como uma questão psicológica, emocional. É algo espiritual. A ponto de, muitas vezes, os relacionamentos serem rompidos e aquilo antes que se professava de que amava o outro, por isso que a gente deve prestar muito bem atenção a quem a gente diz que a gente ama e quem a gente diz que promete fidelidade até o final, porque isso tem uma implicação muito grande, porque se temos isso em nosso coração e até em nossos cânticos, não estou fazendo crítica quando declaramos o nosso amor por Deus, o amor por Cristo, mas isso não é muito surpreendente para mim, porque o mais surpreendente é um Deus que me amou primeiro. É um Deus que não esperou e nem espera eu melhorar agora. Embora Ele, quando vou a Ele transforma a minha vida. E Ele muda. Mas o que é surpreendente é o tão grande amor de Deus. Por isso que nós deveríamos cantar muito mais o amor dEle por nós do que o nosso amor por Ele. Eu não sei os casais aqui, mas eu já descobri que as esposas, para os casados, né, e quem quer casar também, certo? Gostam muito, né? É natural do elemento feminino, pode ter exceções. Se você é minha irmã, Deus lhe abençoe, né? E ouvirem que são amadas. Noto que em algumas culturas, não é? Isso é muito usado. Até onde conheci a cultura norte-americana, pelo menos a nível de missionários, isso é muito usado. É natural. Os homens estão dizendo, eu amo. Não é? E quem sabe até há uma cobrança, já viu? Porque nós não temos dito isso mesmo com mais frequência. Dizíamos tanto, né? Quando namorávamos, quando estávamos noivos, tanta evidência.
com as cartas que, quem sabe, alguns casais ainda têm, guardam como um tesouro, né? Ir ali como se fosse ali aquele tempo que não ficou lá na história. Mas nós sabemos que com a trajetória do matrimônio e da caminhada, e quanto mais tempo, eu estou olhando aqui alguns rostos e estou vendo, e sei, e conheço, de que vocês já passaram dos 30 anos, dos 40 anos de vida conjugal, matrimonial, dos 50 anos. Nós temos casais que já passaram, e não vai ser o fato e a necessidade diária de você estar dizendo um para o outro, embora as mulheres, as esposas gostam de que você as ama, porque elas precisam saber disso, sem você dizer muito e dizer com as ações, e dizer com as atitudes. Mas Deus, irmãos, nos ama tanto, e essa misericórdia é fruto desse grande amor dele, grande amor de Deus. É algo assim maravilhoso. Sim, alguns segmentos, e eu tenho visto às vezes em rede social, e a gente ouve também a questão da justiça de Deus, né? Que existe também. Ah, mas Deus é justiça. Isso aí não vai passar impune. Esse pecado, Deus vai fazer com que haja uma penalidade. Faz mesmo. Tem, irmãos, implicações grandes. Principalmente quando nós queremos brincar com a misericórdia de Deus. Fazendo de Deus, quem sabe, um objeto de se a gente pudesse enganar. Mas, como nós devemos focar tão fortemente, irmãos, o amor dele. Porque se a justiça dele é fato, e é, o amor dele, irmãos, é surpreendente. O amor dele é surpreendente, é maravilhoso. Mas há um outro aspecto, já do meio para o final dessa palavra, é que a misericórdia é alcançada por aquele que confessa e abandona as suas transgressões. A misericórdia é alcançada por aquele que confessa e que abandona as suas transgressões. Sabe, Salomão, escrevendo aos Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele disse: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Irmãos, a misericórdia ela é alcançada por aquele que confessa, e confessar é fundamental. No aspecto de fé, aspecto cristão, bíblico, teológico, é fundamental confessarmos transgressões. Transgressão não é outra coisa senão o que nós chamamos teologicamente de pecado. Transgredimos, saímos da rota. O caminho era por ali, nós pegamos um outro e transgredimos, saímos do caminho, saímos do propósito, saímos do alvo, com os nossos próprios pés, porque eu já vi gente dizendo assim, não houve como evitar. Quando eu vi, eu já estava lá. Tem como, irmãos, evitar. Porque muitas vezes são os nossos pés que nos conduzem. Por isso que eu lembro quando o salmista pede: Senhor, confirma os meus passos. Confirma. Não é que Deus vai dizendo: olha, dê um passo agora aqui, faça isso aqui agora. Não, é assim não. A nossa andada é de fé. Mas quando Ele pede para confirmar os passos, é justamente para nós não transgredirmos. Porque existem caminhos largos. Existem caminhos que são prazerosos e bonitos aos olhos humanos. Ô coitado de Ló. Quando eu vejo ele olhando aquelas campinas de Sodoma e Gomorra, e o seu tio Abraão dizendo: Ló, escolhe aí, meu filho. Você é meu sobrinho, vou lhe dar a oportunidade, embora para a cultura da época, nós sabemos que era Abraão, por ser de mais idade, escolher. Escolhe aí, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, ou seja, se você escolher um lugar, eu vou para outro. E o texto lá de Gênesis, a narrativa diz que quando Ló olhou aquela coisa bonita, aquela coisa verdejante, óleo e campina é um negócio bonito, é um colírio para os olhos, né? A gente viaja e pode, para quem vai dirigindo, às vezes é difícil você estar olhando, no óleo não.
Você perde o sentido da pista, mas quanta coisa bonita Deus coloca. Como cenário, as imagens que nós temos. E quando Ló olhou, disse, ali eu vou querer aquilo. Ali vai ser bom demais. Só que, de fato, as campinas eram verdejantes, mas aqueles que habitavam nas campinas, eles perverteram, e Ló se deixou perverter com a sua família o coração deles para costumes que eram contrários ao que o nosso Deus tinha colocado. Então percebemos que aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará, jamais terá sucesso. E encobrir transgressão, irmãos, é um negócio, assim, é chover no molhado, como diz a juventude. É chover no molhado. Porque vem à tona em um momento. Como um tumor aparece, brota. Porque ninguém consegue encobrir transgressão por muito tempo. Pode ser que das pessoas se encubra por algum tempo, por anos até. Mas de Deus não tem como. E quando é crente, sofre tanto, irmãos. E graças a Deus, o Espírito Santo, se você é crente, ele fica lá dizendo, olha, está errado isso aqui. Isso está errado, isso não pode. E ele fica sinalizando lá que pode ser que há anos você esteja preso, como que cadeias a essa conduta, a esse pensamento que é agasalhado, e com o argumento de que ninguém é perfeito, fica ali e isso vai trazendo prejuízo à sua vida espiritual, e por um momento pode ser uma tragédia mesmo, uma calamidade na sua vida e na vida de sua família. E ninguém consegue encobrir por muito tempo. Mas aquele que confessa e deixa, e abandona. Gostei do termo abandono. Abandonar, deixar mesmo de lado. E a ideia do hebraico é aquele que sepulta. Ou seja, já morreu. Está mais vivo. Aquilo que eu fazia dentro das minhas vicissitudes, das minhas fragilidades espirituais, incoerentes a uma conduta cristã, já foi sepultado. E mais ainda, o apóstolo Paulo vai dizer que nós já estamos crucificados com Cristo. Ele diz claramente lá aos Gálatas e diz para nós aqui. De tal forma que nós precisamos confessar e abandonar. O confessar é um passo. Mas é possível que alguém fique só no confessar. Ele até abre o coração com um amigo. Ele chega para o pastor e diz, pastor, está acontecendo isso. Há o choro, há a comoção, há a emoção. Mas se não abandonar, se não sepultar, se não crucificar, se não fazer morrer, não será alvo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque você não vai trilhar o caminho que é o caminho que a misericórdia abre para ser passado. Que é confessar, que é importante, e deixar, abandonar, largar, sepultar. Por isso que em Provérbios é muito claro que é preciso confessar e abandonar para alcançarmos misericórdia. Misericórdia. Meus queridos, se existe uma desvirtude, um mal, isso é um câncer. É a falta de sinceridade entre as pessoas. Convenhamos, você gosta de alguém que não é sincero? Alguém que é um arremedo de alguém que às vezes está perto de você e, não é? Quem sabe até pode lhe dar uns tapinhas nas costas, ele se faz de amigo, mas ele não tem sinceridade no coração dele. Porque me enviaram um vídeo essa semana que eu gostei, tem coisas boas na internet, graças a Deus. Tem um lado podre, mas tem coisas boas. Essas coisas eu gostaria que viralizassem muito mais do que outras coisas que a gente vê viralizando aí e que não presta. O que só mostra a calamidade, o lado ruim das coisas, não é? Alguém dizendo
e era um pastor, claramente disse, olha, aquele que de fato ele tem um caráter cristão, voltado para um amigo, na sua ausência ele te honra. Na sua ausência, ele te honra. Ele não fala por trás. Quando você vira as costas, ele aproveita e tece comentários sobre você. Porque quem é sincero e com muito amor ele faz isso, com muito cuidado, mas não hesita em muitas vezes dizer algumas verdades na cara, na frente, não é? Às vezes a gente como pastor, a gente tem alguma dificuldade de lidar às vezes com isso. Porque alguns irmãos também não sabem como se dirigir, mas eu sou mais às vezes alguém assim, irmãos. E chega sem muito subterfúgio, sem muita capa, mas é sincero no falar, é sincero no agir. Pode ser que no momento desça doendo, mas que bom, porque ele não tem uma conduta que é deplorável, que é de uma falta de caráter, de falar por você nas costas. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ou procurar ser sinceros com Deus, que sabe tudo da gente. Eu fico às vezes olhando e digo, meu Deus, quando ninguém está olhando para a gente, quando a gente está sozinho, e a gente só tem o Senhor ali, o seu olhar voltado, como é que o Senhor vê a gente? E às vezes no meio das pessoas a gente procura ao máximo guardar algo que nos denuncie, que nos mostre na intimidade. Mas Deus nos vê como realmente nós somos. Como realmente nós somos. E ser sincero diante de Deus parte do princípio de que nós não temos nada do que esconder dele. Não podemos. Lá em Apocalipse tem uma expressão metafórica que diz que os olhos dele, são como chamas de fogo, imagina. Para demonstrar o fulgor, a visão que ele tem. Porque eu olho para os irmãos o exterior, como os irmãos me olham. Mas Deus vai lá dentro e vê o coração que se passa lá dentro. Gostaria de aproveitar dentro de todos os tópicos, os aspectos que eu levantei, mas esse aqui. E dizer a alguém nessa noite aqui, pode ser uma pessoa só, ou pode ser mais de uma, de que é preciso confessar e abandonar para alcançar misericórdia. Quem sabe você já deu um grande passo, confessou, mas não abandonou. E o que é para abandonar? Ninguém melhor do que você para saber. Às vezes é que nós queremos encobrir e colocar os chamados pano quente sobre nós, dizendo, não é nada demais, todo mundo faz. Todo mundo faz. O que é? Você sabe. Porque seja aquilo que você está fazendo que traz dor para a sua vida, porque o crente sofre mais por quê? Porque ele sabe que está errado. Enquanto não houver um soltar de cadeias, um desprender de algo que está ali sendo colocado como conduta, como ação, ou até como pensamento, que só falta, como eu disse quinta-feira, na pregação de quinta, sobre ídolos, né? Cuidado com os ídolos, só falta um momento. Porque o esquema está pronto aqui e falta só um momento. E não pense só em questões sexuais, não, viu? Porque essas existem, mas outras condutas, que nós sabemos que são incoerentes. Mas é preciso abandonar, sepultar, deixar. Isso você precisa fazer agora, não deixe para amanhã não. A procrastinação, o adiar coisas, atitudes importantes, ele tem sido até objeto de estudo.
o procrastinar, o adiar, algo que precisa ser feito agora. Não tem como colocar para amanhã. Não, vou ver se o ano que vem tem condições de fazer. Não tem como. Se você quer saúde, se você quer ser alvo da misericórdia de Deus, precisa abandonar hoje. Precisa deixar hoje. E não é muito custoso, não. Basta você lançar-se nos braços daquele que tem toda a misericórdia e é cheio de misericórdia e graça. Por isso que quando o profeta Gade chega diante de Davi, por causa do censo, né? Contar os homens de guerra, Israel. O que é que tem mais? Saber quantos são os guerreiros de Israel? Deus disse, não vai fazer não, censo. Para que quando houver vitória, que Deus é surpreendente. Quando houver vitória, você, rei, não diga, eu venci porque eu tinha mais homens de guerra. Ou quando houver uma batalha, você não vê o outro exército dizer, eu tenho mais homens de guerra, mais guerreiros do que o outro exército e vou vencer. Quem dá vitória a você, Israel, sou eu. Sou eu que lhe dou vitória. Lembramos quando o escritor aos Provérbios diz, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Então, os reis não era permitido o censo, que a gente tem hoje naturalmente. Mas não era. E Davi fez. Às vezes a gente ouve assim, diz, mas quando essa mulher coloca um negócio na cabeça, ninguém tira. Mas quando um homem coloca um negócio na cabeça, às vezes ninguém tira. E Davi colocou na mente dele e disse, vai fazer o censo de todo jeito. Joabe, comandante do exército dele, primo dele. Chega, meu rei, que loucura é essa? Não faça isso, meu rei. Que o Senhor conceda, o nosso Deus conceda muitas vitórias a Israel. Vai fazer, Joabe, fique quieto, fique no seu lugar. Quem sou eu? Quem é eu? Aqui sou eu. E fez. E foi um dano grande. Coisa simples às vezes do ponto de vista político, né? Mas isso é chamado de desobediência. Olha que como a exigência é grande. O padrão é sério, irmãos, da vida cristã. A vida com Deus é sério. É um padrão exigente mesmo. E quando o profeta Gade chega diante do rei, depois de gente já estar morrendo em Israel, e a vida do rei deveria ser a primeira, que partiu dele. O que é que você vai escolher aí? Vinha em nome do Senhor, e deu lá, foram 3, né? 3 propostas, né? Quem é que lembra o que foi que Davi disse? Caia eu nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias, elas são infinitas, elas são grandes, mas não caiamos nós nas mãos dos nossos inimigos, porque uma das propostas era que os inimigos tivessem vitória sobre Israel e sabemos que as vitórias vinham trazendo muita morte, muito além daquela enfermidade, daquela doença que foi cometida ali o povo de Israel naquela circunstância do erro de Davi. Então, é a proposta que nós estamos trazendo para você. Proposta bíblica, davídica e bíblica. Vai nas mãos de Deus. Lance-se nas mãos do Senhor. E o preço é esse. Porque caindo nas mãos do Deus cheio de misericórdia e de graça, você sabe que a sua vida será transformada de tal forma que aquilo que você prende hoje segura e diz, não, mas não posso abrir mão disso. E ninguém pode saber. Só eu. Deus está confrontando você nessa noite, dizendo, para de ser tolo. Para de ser tola. Larga com isso. Confessa e abandona, para que você alcance misericórdia. Coloque diante de Deus, faça uma condição, Senhor, essa mensagem veio para mim. Às vezes a gente ouve os irmãos dizer, foi para mim, foi para você mesmo. Então, se foi para você, não joga lá fora. Traga para o seu coração que o Senhor trabalha aqui dentro. Meu Pai, cheio de graça e misericórdia, trabalha em meu coração, faz com que algo novo aconteça em minha vida nessa noite. Podemos abrir o leque, focamos no final um dos aspectos, porque entendemos como pregador ser necessário o confessar e deixar, mas nós trouxemos também a misericórdia de Deus no momento oportuno, não é? Momento oportuno.
E o momento oportuno é esse, para quem precisa chegar junto ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça e ser socorrido em momento oportuno. Tem gente que está precisando de socorro hoje, agora, e não ano que vem. Você precisa do socorro. E você, melhor do que ninguém, sabe disso. Além de Deus, tem visto a sua luta, o seu empenho, totalmente descontrolado, porque você não tem nas suas mãos, não tem como você reter, segurar. Existem situações que vêm que nós não temos o que fazer. Nós não temos controle algum. E quem sabe é o seu caso. Eu gostaria que todos quantos se encaixassem nesses aspectos que nós trouxemos, mas que precisam e necessitam mesmo de misericórdia, seja por um momento de socorro no oportuno agora, uma situação que você não tem como ter controle, e que a misericórdia de Deus é o escape único para que a situação seja mudada, não é? Seja solucionada. Ou aquele também que tem algo a confessar e deixar. Enfim, gostaria que, se em algum aspecto dessa mensagem você se encaixa, fique em pé agora, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. E nós vamos orar, a igreja junto conosco, clamarmos ao Senhor pela sua vida, para que você tenha vitória e alcance misericórdia do Senhor, o grande amor dele. Tem gente que a gente, vez por outra, ouve num quantitativo menor, porque beira, quem sabe, a uma situação muito maior do que ela pensa. Mas eu não sou amado. Eu nunca fui amado e não sou amado por A, por B, pelos meus pais. Não sou amado, nunca fui amado. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor lhe ama tão profundamente. Tão profundamente. Isso não é uma desculpa para você estar lá dentro do seu coração com esse argumento. Nós vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra explanada nessa noite. Além do canto, além das orações, além de todos os atos desse culto que redundam tudo para a tua glória, nós sabemos que a palavra, ela alcança o objetivo. E eu fiz o que pude aqui, Senhor, dentro do que eu tinha para servir ao coração do teu povo, das pessoas aqui nessa noite. E eu só posso ir até aqui, mas eu sei, nós sabemos profundamente que o Senhor vai além. O Senhor vai além, e o Senhor faz o que nem eu, nem meus irmãos nós podemos fazer. Muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que é a expressão clara do teu grande amor para conosco. Mas que haja, Senhor, algo novo acontecendo nesse momento, nessa noite, nos corações aqui, até de quem não ficou em pé, mas em todos aqueles que necessitam, que estão agora aqui, confessando para abandonar, para deixar, ou que precisam do socorro oportuno, um livramento, um grande livramento, uma ação que só o Senhor tem condições de realizar com o teu poder e a tua misericórdia. Ó Senhor, inunda o coração dessas pessoas com a esperança e a fé que fazem com que essa chama da misericórdia e da vitória, elas sejam vislumbradas, visualizadas. Nós já oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém.